Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo promovido por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. O estudo tem como pauta refletir acerca do tema que é apresentado na transparência, Mundos Habitados do Sistema Solar, um estudo sobre Marte. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como esse estudo que será disponibilizado agora, na sexta-feira próxima, no dia 19/1/2024. E também uma live que é realizada mensalmente, no último domingo de cada mês, pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, nesse momento nos encontramos recolhidos, elevando os nossos pensamentos para rogar a bênção do Senhor, que envolvendo-nos, nos favoreça as condições harmoniosas para conduzirmos a nossa programação. Permita-nos, Senhor, podermos contar também com a presença de nossos mentores espirituais, compartilhando conosco desses momentos. E que a vossa paz nos envolva agora e sempre. Assim seja. Então, queremos começar o nosso estudo agora com a seguinte pergunta: estamos sozinhos no universo? E mais, só existe a humanidade terrena no universo? Existe vida em outros mundos? O estudo tem como proposta desenvolver um princípio doutrinário que compõe a doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Vamos aqui adiante, então, para desenvolvermos a nossa programação. E queremos inicialmente fazer uma reflexão com nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele, então, nesse texto anotado por João, vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Muito bem. Como entender essas palavras de nosso Senhor? Na casa de meu pai há muitas moradas. O grifo é nosso. A doutrina espírita nos oferece amplas possibilidades para entender com profundidade. E o que queremos nesse estudo é contribuir com essas reflexões. E aqui nós queremos compartilhar uma ilustração do universo, o que os equipamentos desenvolvidos pelos cientistas aqui na Terra conseguiram alcançar. Queremos compartilhar outra reflexão com nosso Senhor, anotado por João, que ele diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O grifo aqui é nosso, outro Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essas palavras de nosso Senhor, elas vão repercutir e vão
se materializar com o advento do Espiritismo. Em 1857, nós tivemos então o lançamento do Livro dos Espíritos, trazendo-nos a verdade. A verdade que nós entendemos, como o Senhor no grifo aqui, né, nós sacamos, nos diz, vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito de verdade, ele que comandou todo o advento do Espiritismo, ele vai descortinar para nós novas possibilidades, renovando-nos as perspectivas para entendermos a magnitude da obra de Deus. E entender aquelas palavras. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E essa pergunta que nós tiramos neste momento da introdução do nosso estudo é uma pergunta muito interessante que Kardec formula aos espíritos superiores. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-no limitado, que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. O grifo é nosso aqui do infinito. Então, o universo é ilimitado, é infinito. E aqui nós temos uma outra ilustração, uma perspectiva apenas dentro desse contexto aí da compreensão do universo infinito. Nessa outra pergunta, que o Kardec formula aos espíritos superiores, nós temos também uma compreensão muito interessante acerca do universo, do espaço universal. Ele formula a seguinte pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, não há um vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. E aí nós vamos compreender que na obra de Deus nós vamos ter condições, pelo estudo da doutrina espírita, pelas pesquisas que são desenvolvidas no contexto doutrinário do Espiritismo, nós vamos conseguir compreender toda essa grandeza da obra de Deus. E essa pergunta que é uma pergunta que já vai ao encontro do tema que estamos tratando nesse estudo. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, todos. E o homem terreno está longe de ser como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Essa é a questão que nosso Senhor nos apresentou há 2000 anos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E com o Kardec aqui, com a doutrina espírita, nós estamos falando aqui, século XIX, 1857, o Kardec vem formular essa pergunta aos espíritos superiores. São habitados todos os globos que se movem no espaço? A resposta, sim. É a verdade. É o Espiritismo, portanto, o Consolador prometido por nosso Senhor, trazendo-nos essas revelações. E aqui, uma pergunta para já irmos bem no núcleo do estudo que estamos propondo. Como é a vida organizada em mundos superiores à Terra? Já que todos os mundos são habitados,
essa pergunta é bastante interessante. Como é a vida organizada em mundos superiores à Terra? E mais, a organização da vida em outros mundos é igual ao que ocorre em nosso planeta? Nós podemos tomar isso como referência, que a vida nos outros planetas, ela reúne condições semelhantes ao que ocorre aqui na Terra? Vamos ver, vamos refletir nesse estudo sobre isso. E mais, como é organizada a vida nos mundos de nosso sistema solar? E aí nós estamos falando dos 8 planetas principais, mais 5 planetas anões. E o que nós queremos dar foco nesse estudo é como é organizada a vida no planeta Marte. É o que abordaremos na sequência. E aqui nós queremos compartilhar esse livro. É a fonte bibliográfica, é a referência bibliográfica para nós podermos lançar luz a esse questionamento e entendermos como é a vida organizada nos mundos de nosso sistema solar. Por isso, o título do livro, Mundos Habitados do Sistema Solar, que aqui nós compartilhamos uma imagem desse livro. O livro Mundos Habitados do Sistema Solar é um livro fantástico para poder, então, trazer a verdade acerca da pluralidade dos mundos habitados e mais, ele vem abrir mais ainda a nossa perspectiva, o nosso entendimento acerca desse princípio da pluralidade dos mundos habitados e entender as palavras de nosso Senhor aqui compartilhadas. Na casa de meu pai existem várias moradas. Nós podemos dizer que esse livro é a extensão, assim, do que o Kardec desenvolveu, e hoje nós temos a oportunidade de ter acesso a essa obra. Uma obra que traz informações ainda inéditas, tanto no que diz respeito à vida inteligente e organizada nos planetas vizinhos, nos planetas do nosso sistema solar, quanto às descrições físicas envolvendo todos os astros de nosso sistema. É um livro que foi construído, por meio de perguntas e respostas, dissertações, com notas explicativas do organizador, de estudos temáticos que abordam a matéria em seus graus de rarefação, a matéria escura, a energia escura e os 8 planetas principais: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que foram tratados individualmente em seus aspectos físicos, morais e intelectuais. Do mesmo modo, o livro contempla também os 5 planetas anões: Ceres, Plutão, Haumea, Makemake, Eris, que é um conteúdo pouco explorado pelos astrônomos e cosmólogos terrenos. Um livro ditado pelo espírito Thérèse de Lisieux e que teve a organização do nosso irmão Aderlan de Pereira Ferraz. Esse livro foi lançado em abril de 2023, portanto, um livro recente, saiu recentemente, trazendo-nos revelações fantásticas, o que nos amplia a possibilidade de entender esse princípio doutrinário da pluralidade dos mundos habitados de forma ampla e profunda.
não é? Um livro que teve a participação efetiva da médium Michele Stefani, sabe? Que serviu aí de instrumento para que a nossa irmã Teresa de Lisieux pudesse então trazer para nós essas informações fantásticas. Nós queremos agora, nesse momento, compartilhar alguns dados sobre nosso sistema solar. Então, por ordem de proximidade do Sol, os planetas principais estão dispostos da seguinte maneira, né? Os rochosos, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O nosso foco hoje vai ser o planeta Marte. Além dos planetas principais, em número de 8, os instrumentos terrestres de observação já descobriram 5 planetas anões, quais sejam Ceres, situado entre Marte e Júpiter, e os que se encontram após a órbita de Netuno, conhecidos por Plutão, Almeia, Makemake e Eris. Essa é uma imagem que ilustra a composição de nosso sistema solar, em que destacamos aqui então o Sol e os planetas de proximidade, de maior proximidade e distância, né? O Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essa é a composição dos 8 planetas principais do nosso sistema. E essa pergunta que Kardec já havia abordado no século XIX, 1857, nós trazemos aqui para a nossa reflexão. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Os espíritos superiores respondem não, de modo algum se assemelham. Então não tem como nós viajarmos no espaço para identificar a vida em outros mundos, tomando como base uma referência aqui da Terra. Apenas, né? Acerca dos níveis evolutivos nos órbitos do Sistema Solar, o livro traz uma informação assim muito interessante que queremos compartilhar nesse momento aqui. E esse trecho ele já destaca alguns aspectos assim muito interessantes. Entre os órbitos que compõem o Sistema Solar, há níveis evolutivos diversos e, por consequência, formas de expressão e organização variadas. Há no Sistema Solar algumas características que demonstram a diversidade dos espíritos que o habitam e as condições de vida em cada ambiente. Sua estrutura atual foi atentamente planejada e contou com o trabalho de diversos irmãos habilitados. O Mestre Jesus, nosso irmão maior, com sua infinita misericórdia, muito contribuiu para o desenvolvimento de todo o sistema, não obstante ser o governador espiritual do planeta, favorecendo os astros que acolheriam os seres em desenvolvimento. Esse é um trecho da dissertação de nossa irmã Teresa de Lisieux, que está no capítulo 2. Aliás, nós convidamos assim a leitura do livro, porque ele traz revelações, como eu disse no início, inéditas, e que vão contribuir fundamentalmente para entendermos essa magnitude da obra de Deus e a vida organizada em outros planetas. Aqui nós temos uma outra imagem com a composição dos 8 principais planetas, porém uma composição deles, né, uma configuração de órbita, em que nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, que são os planetas telúricos, rochosos, e na sequência, então, nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né, que são os planetas gasosos. E aqui nós temos uma ilustração do planeta que vamos tratar, o planeta Marte. Apenas uma
uma ilustração, está disponível aí no ambiente virtual que estamos compartilhando aqui. E aqui, uma perspectiva do Marte num foco em que a Terra ela aparece. Porque são planetas vizinhos, próximos. E vamos agora, então, abordar alguns aspectos gerais sobre o planeta Marte, com base no livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Muito bem, na sequência de nosso estudo, nós queremos compartilhar alguns dados sobre o orbe de Marte. Nós vamos encontrar no capítulo 6 da nota que o organizador desenvolve, né, trazendo essas informações. Marte é um planeta vizinho do nosso mundo, encontra-se a 227.940.000 quilômetros do Sol e apresenta uma temperatura que varia entre menos 76 e menos 10 graus centígrados. Né? Sua atmosfera bem rarefeita é composta por gás carbônico, nitrogênio, monóxido de carbono e vestígios de oxigênio. Do Sistema Solar, Marte é o planeta mais pesquisado por nossos astrônomos e astrofísicos e já recebeu, com o objetivo de exploração, várias sondas e veículos robôs enviados da Terra. Marte possui 2 satélites naturais, Phobos e Deimos. Então, como eu disse, é um trecho da nota. E aqui já queremos compartilhar um trecho da questão 226 que foi formulada a nossa irmã Teresa de Lisieux, pelo organizador. Seria possível fazermos uma breve dissertação sobre o planeta Marte? Vamos compartilhar apenas um trecho aqui, que ela diz o seguinte: Marte, planeta vizinho à Terra, possui bela paisagem e ambiente harmônico. Ora, por que os pesquisadores na Terra não conseguiram detectar ainda essa bela paisagem e esse ambiente harmônico, né? Vamos, na sequência, desvendar isso. Ao contrário do que muitos pensam, é extremamente desenvolvido e acolhe espíritos bondosos que muito trabalham pela preservação da harmonia e pelo progresso. Com esse trecho que já dá para nós entendermos a condição evolutiva de Marte. Vamos adiante. Após longo processo evolutivo, passando pelas etapas da inferioridade e primitivismo, alcançou o patamar atual em que, depurada a matéria e aprimorados os habitantes, compôs-se o cenário que estampa beleza e oferece condições para mais amplos trabalhos. Aqui nós temos uma pergunta que é muito interessante. As sondas espaciais terrenas enviadas a Marte não encontraram água em estado líquido em sua superfície. Há ou já houve oceanos cobrindo a superfície desse planeta? A nossa irmã Teresa de Lisieux responde. Veja, o planeta Marte apresentou no passado cenário muito diverso do observado atualmente. Por abrigar espíritos em fase distinta de aperfeiçoamento, que necessitavam de corpos mais densos e atividade material mais rústica, contou com formação atmosférica mais complexa e tangível, a fim de manter as condições necessárias para a manutenção das estruturas orgânicas que guardavam maior semelhança com as da Terra. Agora vejam aqui esse trecho. A água, presente e abundante no planeta, também apresentava, lá no passado, aspecto mais denso, em estado líquido. Contudo, após longo período de transformações e progresso, passou a exibir cenário belo e rarefeito como o da atualidade. E aqui nós grifamos esse trecho aqui, cenário belo e rarefeito, que os nossos astrofísicos, astrônomos não conseguem alcançar essa condição. Sabe? E o termo rarefeito, ora, para compreendermos
a magnitude da obra de Deus e a vida fora do planeta, nós precisamos entender os graus de rarefação da matéria. E o organizador desse livro, nosso irmão Aderlande Pereira, ele teve esse cuidado. E no capítulo 1 do livro, ele trata dos graus de rarefação da matéria. Ele faz um estudo muito interessante acerca desses graus de rarefação da matéria, para nós podermos compreender a vida organizada em outros planetas, senão não vamos compreender. Como é que um instrumento, ainda rudimentar, rústico aqui da Terra, ao chegar em Marte, vai alcançar essa condição? Vai alcançar esse cenário belo e rarefeito? Não vai. Então, mais uma vez, convidamos a leitura do livro para poder ampliar as possibilidades de conhecimento acerca da vida em outros planos. Essa pergunta 230. Veja bem, por que as sondas espaciais e veículos robôs enviados a Marte não detectaram ainda a presença de algum ser vivo? A vida em Marte transcorre em profunda harmonia, recebendo todos os seres vivos os cuidados e proteção por parte dos habitantes. Grande parte da natureza e dos seres que ali vivem está sob a forma material rarefeita, incompatível com os instrumentos rudimentares dos homens, que apenas recolhe e investiga aquilo que detecta com seus sensores. Além disso, devido à ciência pouco avançada, depende de processos invasivos e rudimentares. Inviabiliza-se a possibilidade de pesquisa e análise mais profunda dos elementos naturais do planeta. O grifo aqui é nosso. Veja bem, está sob a forma material rarefeita, portanto, incompatível com os instrumentos rudimentares dos homens. Esclarece-nos aqui a nossa irmã Teresa de Lisieux. E nessa pergunta muito interessante. Veja bem, em Phobos e Deimos, são os dois satélites, né, já citados aqui, há também espíritos encarnados, como ocorre no próprio planeta Marte? Vamos à resposta. Nos satélites citados, há espíritos habitantes de Marte que ali realizam diversos trabalhos, sendo esses locais lares temporários. Nós estamos aqui ainda engateando, né, os cientistas, né, os cosmólogos, astrônomos, né, e os pesquisadores de uma forma geral. Já tivemos um acesso à Lua, mas ainda tem muito que avançar nesse sentido, do que já acontece com os marcianos, né? Em Marte, existe o reino vegetal com a diversidade botânica que se vê na Terra? E sendo assim, a constituição física das plantas tem analogia com as terrenas? Está na questão 234, e ela responde: há no orbe de Marte ampla variedade de espécies botânicas que possuem semelhança com as encontradas no orbe terrestre, apresentando, contudo, veja, constituição mais sutil. Ora, os instrumentos rudimentares desenvolvidos aqui pelos homens, né, pelos cientistas no planeta, não conseguem alcançar essa realidade. Lá existe o reino animal, com diversidade de espécies, como apresenta a Terra? E em caso afirmativo, existem espécies selvagens? Está na questão 235. O orbe de Marte conta com variadas formas de vida animal, vivendo muitos seres da vida selvagem, sem a interferência direta dos habitantes. Realizam, assim, importante etapa do processo evolutivo. Porém, é importante nós compreendermos o estado da matéria desse orbe, né, do planeta Marte.
para compreendermos toda essa riqueza aí dos reinos inferiores aqui destacados, o reino vegetal e agora o reino animal. E aqui nós temos uma pergunta muito interessante, a pergunta 236. No processo evolutivo, Marte chegou gradualmente ao estado em que se encontra? Existiu lá a fase do homem primitivo que teve a Terra? Vamos à resposta. Os espíritos que hoje habitam Marte passaram ali pelas fases de primitivismo e provas, construindo paulatinamente no ambiente a morada harmoniosa da qual desfrutam. E aqui é uma pergunta com uma resposta que, nós podemos analisar em vários aspectos. A questão da evolução, do determinismo de Deus, e a condição do planeta, que passaram pelas fases de primitivismo e prova, e construindo paulativamente no ambiente a morada harmoniosa da qual desfrutam, o que não é patamar aqui na Terra ainda. Vamos aqui em outra questão. O estado de provas e expiações, como ainda se vê na Terra, já foi período evolutivo pelo qual passaram os marcianos? Está na questão 268. A nossa irmã Teresa Olivier responde: o orbe de Marte passou pela fase evolutiva de provas e expiações, momento em que os espíritos habitantes puderam solidificar o aprendizado e aperfeiçoar as habilidades para a execução dos trabalhos que se realizam na atualidade. A fase de provas, porém, veja esse trecho, não foi tão longa e coberta de acontecimentos infelizes como se observa na história terrena. Bacana, hein? Uma outra pergunta. Os espíritos encarnados em Marte são de diferentes graduações evolutivas, como se observam na Terra? Essa pergunta 240. E a nossa irmã responde: há certa homogeneidade em relação ao estado evolutivo dos habitantes, estando a maioria em nível semelhante de progresso. Muito diferente do que acontece aqui na Terra. Os espíritos encarnados apresentam um perfil muito heterogêneo, né? Alguns irmãos, acrescenta ela aqui, mais adiantados, auxiliam no progresso do planeta, dedicando-se por alguns períodos às existências físicas como instrutores. A forte afinidade com os habitantes e a misericórdia divina permitem essas atuações que beneficiam a todos. Ora, existe um princípio, que é o princípio da solidariedade, que prevalece no universo. E todos nós recebemos auxílio visando o progresso. Lá em Marte também não é diferente. Os habitantes apresentam um ponto de equilíbrio entre progresso moral e progresso intelectual, está na questão 241. O equilíbrio perfeito entre progresso moral e o intelectual não foi conquistado pelos habitantes de Marte. Todavia, já alcançaram certa estabilidade, não havendo manifestações que desfavoreçam ou prejudiquem o clima de harmonia relativa já estabelecido. Ou seja, lá os espíritos já têm uma consciência ampla, plena, acerca das leis de Deus, do bem, do amor. Se orientam a partir dessa diretriz do bem, do amor. Essa é a motivação que orienta os habitantes de Marte. Muito diferente do que acontece aqui na Terra. E na Terra nós temos uma distância muito grande
no que tange ao progresso intelectual e progresso moral. Aqui nós temos notadamente um avanço intelectual tecnológico com um desvio significativo, em que prevalece o orgulho e o egoísmo. O egoísmo e o orgulho, desviando o homem do sentido que leva a Deus. Né? Lá não, lá já é diferente. Embora não tenha o equilíbrio perfeito, mas já são curvas convergentes. Não é divergente como ocorre aqui no planeta Terra. Considerando os 8 principais planetas do nosso sistema solar, numa escala evolutiva, Marte está um nível acima da Terra? Os outros 6 planetas são todos mais evoluídos do que Marte? Vamos ver a resposta a essa pergunta. O orbe de Marte encontra-se acima da Terra em aperfeiçoamento moral e intelectual, vivenciando os espíritos que ali habitam as experiências regeneradoras envoltos pelo clima de paz e harmonia relativas. Portanto, Marte está acima da Terra em aperfeiçoamento moral e, obviamente, intelectual. Acima deste, né, estão os demais planetas do Sistema Solar. Acima de Marte estão os demais planetas do Sistema Solar que se encontram em níveis elevados, em posse de conhecimentos mais complexos. Muito bem, aqui uma revelação para nós entendermos que dos 8 planetas principais do nosso Sistema Solar, nós somos o mais inferior à Terra. Os demais planetas são todos planetas que estão num patamar superior à Terra, em termos de evolução moral e intelectual. Aqui nós temos algumas questões sobre a organização lá, e essa pergunta é interessante. O lar, como conhecemos na Terra, constitui uma habitação para os marcianos? A resposta: os lares de Marte possuem semelhança com os lares terrenos, abrigando indivíduos e famílias e oferecendo um recanto calmo e agradável ao descanso, recolhimento e expressões íntimas, compatível com a condição espiritual dos habitantes lá do planeta, não é? Ainda sobre alguns aspectos que trata da organização, porque o seguinte, o livro ele é muito interessante, ele está organizado. Cada planeta tem o seu capítulo. Por exemplo, né, Marte está no capítulo 6. Mas são várias perguntas assim, muito interessantes, né? Em função do planejamento e da delimitação do estudo, nós tivemos que selecionar algumas perguntas, né? Por isso que nós colocamos, né, lá no início, que nós vamos tratar aqui apenas alguns aspectos que nós julgamos pertinentes para esse momento. Mas queremos deixar um convite para, né, uma leitura, um estudo, obviamente que é um livro para estudo, um estudo sistematizado desse livro, né? Um livro que foi lançado em abril, como já destacamos aqui, do ano passado, 2023, em nossa casa, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Então, avançando aqui nesse critério que adotamos, de trazer alguns aspectos, né? E aí algumas perguntas, temos essa pergunta aqui, a pergunta 252. Há templos religiosos distribuídos pelo planeta? E a resposta: espalhadas pelo planeta, há diversas instituições que se dedicam aos debates e construção do conhecimento. Nesses locais, a temática da religiosidade possui destaque, favorecendo a reflexão e desenvolvimento íntimo dos habitantes. O desejo de contato com o Criador está presente e é intenso em todos, que, compreendendo melhor a Deus, não se limitam a espaços físicos para a expressão da religiosidade. Ora, cada habitante lá já apresenta uma condição intelectual e moral mais avançada, inclusive, em relação
a Terra já reúne uma condição espiritual para entender a magnitude de Deus e se submeterem às suas leis. E, portanto, esse contato com o Criador está presente e é intenso em todos. Porque o que acontece, então? A partir do momento que nos submetemos sistematicamente à vontade de Deus, a nossa vida, 24 horas, é de submissão. Ou seja, é de prática, tomando como base as leis. É de prática sistemática do bem. É de prática sistemática do amor. Quando então exercitamos o bem e o amor nas 24 horas do dia, estamos conectados com o Criador. E isso acontece lá com os habitantes de Marte. E aí não tem maldade. Não tem essas lutas antifraternais que nós temos aqui no planeta, em nosso planeta. Não tem desigualdade. Não tem guerra. Porque compreendendo Deus e as suas leis, não tem como admitir lutas antifraternais, guerras, enfim, ódio. Não tem. Quando compreendemos Deus na sua magnitude e nos submetemos à sua vontade, nós agimos no bem. E amamos incondicionalmente. Ainda nesse contexto da religiosidade, tem essa pergunta 253, que é o seguinte: como os habitantes não se limitam a espaços físicos para a expressão da religiosidade? Citação, né? Estava na outra questão. Não há em Marte diversas denominações religiosas como há na Terra? A resposta: não há as diferentes visões e definições religiosas, uma vez que os habitantes melhor compreendem a ideia de Deus, professando a religião do amor. É o que destacamos em nossas reflexões na questão anterior. Essa questão aqui é muito interessante, que nós selecionamos, e trata da questão da exploração espacial. Veja bem, é possível nos dar uma ideia do aproveitamento que os marcianos fazem das regiões aéreas do planeta? Está na questão 256, que a Santa, a Teresinha de Lisieux vai responder. Pela diferença da densidade e tangibilidade da matéria, os habitantes de Marte podem, com maior facilidade, explorar o espaço aéreo, projetando diversos elementos e construções. Além disso, contam com elevado conhecimento acerca da matéria e suas possibilidades, bem utilizando os recursos naturais do orbe. Olha só, isso é interessante, porque à medida que você tem acesso à condição de vida, à organização de um planeta superior, obviamente nós vamos encontrar um avanço intelectual e moral. E isso habilita esse habitante a ter um conhecimento mais elevado acerca da magnitude da obra de Deus, como aqui está destacando, contam com elevado conhecimento acerca da matéria e suas possibilidades, para utilizar em favor das explorações e do conhecimento, das pesquisas, que ocorrem. E essa pergunta também está dentro do contexto. Pergunta 257, o organizador formulou a seguinte pergunta, o Aderland. Para movimentar-se nas regiões aéreas, os habitantes usam aeronaves? Pergunta interessante, porque aqui para os astrônomos, os cosmólogos, os exploradores do espaço, pesquisadores, eles utilizam aeronaves. E como é que o marciano se organiza lá, nessa exploração espacial? Ela vai dizer o seguinte: para a locomoção nas regiões aéreas, os habitantes usam os recursos corporais naturais, bem como os diversos instrumentos e equipamentos que agilizam e facilitam o processo. O grifo aqui é nosso,
Veja bem, usam os recursos corporais naturais. Aqui nós vamos ter uma explicação lá na sequência, mas isso aqui já nos leva a um questionamento. Ora, mas que recursos corporais naturais são esses, né? Nós vamos, na sequência aí, trazer luz para esse questionamento. Vamos adiante aqui. Para a locomoção dos marcianos nas regiões aéreas, os diversos instrumentos e equipamentos que agilizam e facilitam o processo, está entre aspas porque se refere à questão anterior, referem-se às aeronaves e, neste caso, entre tais veículos espaciais há os que transitam pelas áreas internas do planeta e outros que se prestam a viagens interplanetárias, há infinidade de instrumentos e equipamentos que agilizam o processo de deslocamento aéreo. Há instrumentos que são mais simples, ajustando-se às necessidades de deslocamento dentro do orbe, do espaço do orbe. Outros mais complexos, providos de sistemas aperfeiçoados de proteção e compatíveis com a matéria diversa do exterior, são amplamente utilizados para as excursões que se dão fora do planeta, onde as condições são diversas. Então aqui nós temos que o marciano ele se organiza para essa exploração parcial, não só dentro do orbe, mas sobretudo para as viagens interplanetárias, de forma muito ampla e com um sistema muito organizado, aperfeiçoado e mais compatível, né, com a matéria que é diversa nessas viagens interplanetárias. Algumas questões aqui sobre ainda a vida social. No âmbito da vida social, há institutos de ensino e aprendizagem onde se possa fazer carreira escolar, questão 265. Há várias instituições de aprendizagem que alcançam níveis mais altos de conhecimento, desvendando temas complexos. Todos os habitantes têm acesso livre a essas instituições, podendo desenvolver a capacidade intelectual. Muitos habitantes, dessa forma, optam pelo trabalho nos locais de aprendizado, desenvolvendo pesquisas e auxiliando os demais na aquisição do conhecimento. Vejam bem, isso aqui eu queria destacar. Olha, todos os habitantes, todos, têm acesso livre a essas instituições. De quais instituições eu estou falando? Instituições de ensino, que promovem a educação. Tem acesso, podendo desenvolver aí a sua capacidade intelectual. E mais, muitos habitantes, dessa forma, optam pelo trabalho nos locais de aprendizado, nessas instituições, desenvolvendo pesquisas e auxiliando os demais na aquisição do conhecimento. Aqui no planeta Terra nós também temos, né, os institutos de ensino, né, seja na esfera estadual, pública ou privada, essa possibilidade, né, de trabalho. Mas queria destacar esse aspecto aqui. Todos os habitantes têm acesso livre a essas instituições. Enquanto que aqui na Terra nós temos um problema de acesso. Temos uma dificuldade de acesso e nem todos reúnem condições para ter acesso às instituições de ensino. Vamos adiante. Entre os habitantes há algum sistema de trocas, como na Terra temos o comércio? Há sistemas de troca, contudo não se assemelham ao pobre e arcaico sistema terreno. As trocas
ocorrem entre as organizações que coordenam trabalhos diversos. Olha, vejam bem, esse significa é nosso, ó, de forma a suprir as necessidades de todos de maneira justa. Isso aqui traduz a condição do planeta. Um planeta que já apresenta os habitantes, já apresenta uma condição espiritual, né, em que o conhecimento acerca da lei de Deus é algo muito mais amplo do que se tem aqui no planeta Terra. De tal forma que existe uma convergência bem interessante lá, da curva do desenvolvimento intelectual com a curva do desenvolvimento moral. Quando se diz assim, de forma a suprir as necessidades de todos de maneira justa, nós estamos falando que o egoísmo, que o orgulho não prevalece nessa sociedade, como ocorre aqui no planeta. Que o sistema é movido pelo egoísmo e pelo orgulho, né? Não há, portanto, dando sequência aqui, negociações visando a lucros e vantagens. Apenas a gestão dos diversos recursos em favor do equilíbrio. É isso. É a condição em que se apresenta os habitantes de Marte, os marcianos, que se encontram acima do planeta Terra, espiritualmente falando, em termos de evolução espiritual. Essa pergunta aqui, sobre a matéria constitutiva do envoltório físico, é uma questão muito interessante, a 273, e a pergunta é o seguinte: a matéria constitutiva do envoltório físico do habitante de Marte é tão etérea quanto a matéria do perispírito? O envoltório corporal, a resposta que nossa irmã Teresa dizia, apresenta é a seguinte: o envoltório corporal, apesar de sutil, isso é importante, esse grifo é nosso, apesar de sutil, muito diferente do que acontece conosco aqui no planeta, não se assemelha ao perispírito, que apresenta constituição ainda mais rarefeita. Aqui no planeta, nós temos uma constituição de uma matéria tangível, não é? E um perispírito, uma outra condição, uma matéria quintessenciada. Lá, de acordo com a resposta apresentada, o envoltório corporal, apesar de sutil, não se assemelha ao perispírito, que apresenta constituição ainda mais rarefeita. E aqui estamos já encaminhando as últimas perguntas que selecionamos para concluirmos o nosso estudo. Tem uma pergunta sobre a volitação. A volitação é condição natural desse envoltório? Versão 274. O envoltório corporal dos habitantes de Marte é adaptado para o deslocamento aéreo, sendo a volitação uma capacidade natural. Ou seja, lá os habitantes, né, que estão nessa condição de encarnados, eles têm a volitação como uma capacidade natural. E aqui nós temos um corpo, né, denso, pesadão, tal, aqui na Terra, né, no planeta Terra. A volitação natural se deve à leveza do corpo físico do marciano ou há nesse corpo algum órgão apropriado para tal função? A questão 275. Ela responde: apesar de possuir envoltório corporal mais leve e sutil, contam os habitantes de Marte com estrutura corporal que atua na capacidade de volitação, controlando as diversas variáveis envolvidas no processo. Muito interessante. Mas que estrutura corporal é essa, né, que oferece essa possibilidade? E aí nós temos o organizador, muito cauteloso e cuidadoso, com esse espírito investigativo, né, de pesquisador. Ele traz aqui uma citação, isso está na obra, no livro Mundos Habitados do Sistema Solar,
que eu vou compartilhar aqui. E ele trouxe esse trecho, que o Espírito Maria João de Deus, em uma de suas mensagens reunidas no livro Cartas de uma Morta, descreve a excursão que havia feito em espírito a Marte. E ele acrescenta: é possível observar que a resposta dada por Teresa de Lisieux à questão 275 está em concordância com o que relata Maria João de Deus, como se pode ver no seguinte trecho de sua obra. E ele traz um trecho que estamos aqui reproduzindo. Esse trecho aqui é um trecho que está na obra, né, no livro Cartas de uma Morta. Fruto dessa experiência da Maria João de Deus em uma das excursões que havia feito em espírito, né, ao planeta Marte. E ela relata o seguinte: vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas que lhes prodigalizam interessantes faculdades volitivas. Muito interessante, convergente, inclusive. Tanto a informação trazida por Teresa de Lisieux, como a informação aqui também compartilhada, trazida pelo Espírito, né, Maria João de Deus. Essa é uma nota do organizador que está inserida nesse contexto aí da pergunta 275. E para irmos, então, já para o final, de acordo com o tempo médio na Terra, qual é a duração média de uma existência física em Marte, considerando todas essas questões aqui apresentadas, né? Os habitantes de Marte vivem em torno de 150 anos terrestres, período que pode ser superior e que é bem aproveitado. Utilizam bem os habitantes os diversos recursos disponíveis, sendo a experiência física de grande valor para o crescimento do espírito. Então, a produtividade do marciano no que tange a conquista, a construção dos valores do espírito é outra, né, que corresponde à condição espiritual que eles já alcançaram, condição intelectual, condição moral, né? E, portanto, 150 anos, em média, né, muito bem experienciados nessa construção. Aqui nós temos um tempo médio de 76, 77 anos, porém, ainda com pouco foco nas questões espirituais. Ainda, né? Muito bem. Compartilhamos aqui, nesse final, estamos encerrando a imagem do planeta e um trecho da resposta dada à questão 226, em que Teresa de Lisieux responde, né? Ela diz o seguinte, que os habitantes de Marte possuem grande afeto pelo planeta Terra. Veja, muito interessante. Compreendendo sua história e acompanhando os lentos e cambaleantes projetos que visam a exploração e compreensão do ambiente marciano. Cada rústico instrumento que atraca em seu solo amado é cuidadosamente observado e muitas vezes direcionado aos campos que levarão a maior proveito de estudos para os homens. Aqui nós temos uma perspectiva de como os marcianos veem o planeta Terra. E com isso nós encerramos o nosso estudo, resgatando aquela pergunta: como é organizada a vida nos planetas, nos mundos que compõem o nosso sistema solar? E aqui nós tivemos a oportunidade de refletir com esse estudo acerca do planeta Marte, favorecendo-nos assim as reflexões para compreendermos essa questão. Muito bem. Agradecemos a atenção e a paciência de todos e todas, né, que compartilharam conosco dessas reflexões. A oportunidade que agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo
pelo amparo espiritual, Senhor, pela bênção do Senhor que nos envolveu e mais essa oportunidade. Oportunidade também que agradecemos aos nossos mentores espirituais que compartilham conosco nesses momentos. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe agora e sempre. Assim seja.